Estoura a bomba na manchete, fica a malta indignada, mata a esfola, o diabo a sete, depois vai saber e nada. Diz que o crime não compensa, toma coisa bem pensada. Pensa bem quem assim pensa, depois vai saber e nada. 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 O que se passa neste mundo, tentação é desgarrada na verdade. E no fundo depois vai saber e nada. A montanha pariu um rato, que história tão mal contada. Alarido e desacato, depois vai saber e nada. Boa noite, Bruninho, boa noite em casa, boa noite a todos aqueles que nos seguem através da RTP1 e da RTP Internacional. Eu hoje estou muitíssimo bem disposto. Sabem porquê, Nelly e Bruno? Não. És imune ao Covid. Não, é ainda melhor que isso. O Macron e a Merkel decidiram de uma vez por todas lançar uma bazuca financeira aos países mais afetados pela pandemia. É milhões e milhões a chegarem. A Merkel e o Macron são as minhas novas pessoas favoritas. Gosto mais deles do que das minhas filhas, da minha mulher, da minha mãe. Mas olha, Zé, não Diz. comece já a gastar por conta porque os holandeses ainda não deram o seu aval a esta proposta. Tu não viste o que se escreveu por lá? Nem mais um cêntimo para o sul da Europa. Que desagradáveis, pá. Eu já estava a pensar, inclusivamente, nela em comprar um Jeep novo, com os dinheiros a fundo perdido, e agora estes gajos vêm atrapalhar. Agora eu percebo porque é que mudaram o nome da Holanda para Países Baixos. O mais grave é a base racista da capa desta revista. Quer dizer, os do norte são louros, brancos e trabalhadores. E os do sul são morenos e calões. Eu, por acaso, não vejo nada disso, Bruninho. Então? Vejo é que os do norte são todos mecânicos e professoras primárias, e os do sul, ele é um empresário em nome individual e ela é uma Instagrammer e influencer. Eu acho que até saímos bem na foto. Estamos bem? Bom, pois, está certo, sim. Desse ponto de vista até é uma boa capa para nós. E, portanto, eu não percebo a polémica que isto suscitou. Seja como for, hoje a mim ninguém me tira a boa disposição. Sabes porquê, Bruninho? Sabes porquê, Nelinha? Já sei. Vais comprar um Jeep com o dinheiro da Merkel e do Macron. Macron! O grande Macron. Não! Eu estou assim porque foi e está inaugurada a época balnear. E eu prevejo, caríssimos amigos... Sim, a época balnear está aberta! Está sério? E eu prevejo uma guerra civil em Peniche, em Armação de Pera, em Quarteira. Se o ano passado foi o que foi para arranjar um sítio para estender uma toalha, mesmo colada à do vizinho, eu imagino o que será este ano para terem de ficar pelo menos a 1,5 metro de distância. Vai ser muito complicado. Digas nada, as praias vão parecer aqueles restaurantes muito concorridos, todos a olhar para quem é que está deitado nas toalhas, com aquela cara de... Então, não chega já? Já tomaram banho, já apanharam sol, o que é que ainda estão aí a fazer deitados? Podiam conversar de outro sítio qualquer. É que eu estou aqui com as meninas para apanharem... Olha, deixa ir a menina apanhar um bocado de água do mar para a minha cabeça. Estou a imaginar o povo nas filas, com as crianças. Tu já estás a sair desde manhã, Covid! Vai ser tão bom isto, é? vai ser Se é mesmo para bom. comerem bolas de Berlim, vão ao café! Quem é agora a comer bolas deitados da areia? Areia. Como é que é? Não me acredito, não vieste de manhã. Outra época que também abriu foi a dos incêndios. Na ocasião, o presidente Marcelo garantiu aos bombeiros que este ano a sorte os ia proteger. Como é que o Costa não se lembrou disto antes e gastou tanto dinheiro no Ciresp? Que é uma coisa que funciona mal. Ciresp. O Ciresp, ao contrário da sorte, é uma crença. E como todas as crenças, depende da fé de cada um. Eu, pessoalmente, tenho mais fé na sorte do que no Ciresp. Também eu, a sorte já me deu 200 euros numa raspadinha. O Ciresp, não, até o nome é complicado, não é? Fica aqui a dica para a Ministra da Saúde, doutora Marta Temido. Olhe para o exemplo do nosso Presidente e decrete a falta de azar para o pessoal médico no combate à pandemia. Ponto final. Olha que grande ideia. Eram logo 3 coelhos numa cajadada só. Poupava dinheiro Muito nas bem. máscaras, nos fatos de apicultor e no gel desinfetante. O que falta nas unidades hospitalares é uma pata de coelho, uma figa em todas as ambulâncias e, eventualmente, se houver dinheiro, uma ferradura também. E assim vamos ficar todos bem. Eu hoje li num jornal inglês que nós somos um case study na Europa porque a oposição se portou à altura
dos acontecimentos. Há aqui um lado seu que eu não teria resolvido isto assim. Há coisas que o Governo fez que eu não teria feito. Muito bem. Por exemplo, abrir a porta das prisões da forma como foi aberta. Discordo. O ilustre convidado desta semana é um homem singular. Ao longo desta pandemia, passou com distinção. É um político mais astuto do que o próprio Covid-19. Já foi elogiado por todos. Pelo governo português, pelo presidente português, pelo governo espanhol, pela imprensa estrangeira. É um verdadeiro homem do Norte com um grande sentido de Estado. Senhoras e senhores, meine Damen und Herren, o meu convidado é o Dr. Rui Rio. Ora viva! Olá. Como está? Força! Está bom? Fez boa viagem? Fiz. Estou habituado a esta Bom fim de viagem. semana para si, Soutor. Lernet immer etwas. Não. Lern immer etwas. Lern immer, Immer etwas. que significa aprende sempre qualquer Qualquer coisa. É um dos seus lemas. É. Quando os telemóveis se desligavam, não é? Sim. Agora não se desligam. Sim. Mas no princípio, o tempo passa, ainda foi há pouco tempo, mas já os telemóveis ligavam-se à noite, Sim. não é? Ligavam-se de manhã. E nós podíamos escolher uma mensagem, assim, mensagem para si próprio, não é? Sim. E eu gostava que a mensagem fosse aprende sempre qualquer coisa. Aprende sempre qualquer coisa, não cabia no telemóvel. Mas em alemão cabia, porque são essas três palavras, Lern immer etwas. E então eu punha isso e todos os dias, quando ligava aquilo, assim, bem, hoje, o que é que eu vou aprender hoje? É esta a lógica, não é? Exatamente. Do que vai acontecer de bom e de mau, particularmente de mau. Que é com isso que a gente aprende. É com isso que a gente aprende. O que é que tu vais aprender daí? E o que é que o meu amigo aprendeu hoje? Olha, boa pergunta. Hoje, o que é que eu aprendi? Não faço a mínima ideia. O que é que eu aprendi hoje? E o que é que tem aprendido estes meses? Ou desaprendido. Ou desaprendido? Estes meses, está-se a referir, se calhar, a estes 2 anos. 2 anos e tal, Sim. não é? Que é isso que está a referir como presidente do PSD. Desculpe, consegue encostar-se Sim. com as facas que tem nas costas? Senta-se bem. Já estou habituado e sento com muito cuidado, não é? Sento com Pronto. muito Eu cuidado. notei que houve É verdade. alguma parcimónia no Faca em alemão é messa. Tenho aprendido, naturalmente, nestes 2 anos e tal, tenho aprendido. Também tenho desaprendido. Então, está a ficar Olha, no outro mais dia vou-lhe contar, calo. vou-lhe contar uma história Vamos a isso. interessante. Que se calhar não devia contar, mas olha, mas é a realidade. Cá vai, não é cá vai. Mas é verdade, e portanto, como é verdade, gente, no outro dia estava a arrumar as minhas coisas no escritório no Porto, na minha casa, e tinha um monte de pastas, não é de arquivo, aquelas de plástico e tal. Micas. Micas, que tinham tópicos das minhas palestras públicas entre 2013, quando saí da Câmara do Porto, e 2017, 18, quando fui eleito presidente, iniciei a campanha para presidente do PSD, portanto 4 anos. E eu nesses 4 anos fiz mais de 150 conferências públicas. A maior parte delas fora do partido, mas algumas também dentro do partido. Tudo pago ou de borda? Não. De borda, tudo de borda. Naturalmente que não são palestras sobre tudo. Claro. Digamos, tinha ali uns 5, 6 temas e andava naquilo, ou economia, ou política autárquica, ou gestão e tal. Pronto. E estive a ver, passei os olhos em algumas, não é? Elas eram todas relativamente próximas. Não dizia aqui uma coisa e ali o seu contrário. E bem, sabe uma coisa? E comparo com as minhas intervenções agora como presidente do partido, como político, e o nível qualitativo é inferior. Teve que baixar a qualidade do discurso? Eu fiquei, devo dizer, um bocado triste, na prática é esse o termo, que eu fazia as intervenções num dado patamar. Quando iniciei este cargo, eu fazia-as no mesmo patamar. Entretanto, o empurrar da pressão do exercício do cargo
levou-me a ajustar, e a contestação que eu tenho hoje é muito menor do que a que eu tinha no princípio. Sim. No entanto, a qualidade das intervenções é hoje menor do que era no princípio. E aquilo preocupou-me, não é? Acredito que me preocupou, não é? Quer dizer, deveria ser ao contrário. Portanto, o exercício de um cargo público com esta exposição, por diversos fatores, também podemos falar sobre isso, mas não é aqui que estamos para isso, leva a uma degradação do próprio discurso, porque quando o discurso não tem tanto o soundbite, é um pouco mais sofisticado, o raciocínio um pouco mais elaborado. Não passa, a mensagem é não complicado. E, portanto, dá o flanco para fazerem críticas, para deturparem, ou para o etc. silêncio, porque aquilo que não é entendido ou que não é facilmente digerível não é aceito e neste passa... cargo, não tanto. Neste cargo em particular, ou em 4, 5 cargos desta natureza, particularmente neste de líder da oposição, não é assim tão mais fácil. o ataque. Deturpar ligeiramente, entender de forma errada ou propositadamente errada, para depois fazer um ataque e muitas das vezes pôr a pessoa de tal maneira que parece que a pessoa é tola, que disse assim um disparate de todo o tamanho, que é uma das coisas que também temos neste cargo aprender, já me pergunta a aprender. Mas faz de Carlinha, às vezes, ou não dá por si a fazer... Aqui eu vou fazer de Carlinha para não me ter que chatear. Não tanto, mas repara, aquilo que acontece é, durante toda a nossa vida, e fomos assim educados no princípio, é estudante, é aluno e tem o professor. Claro. O professor nem sempre tem razão, mas o professor que sabe mais é que avalia o aluno que sabe menos. Aqui neste cargo, nesta exposição pública, tem de abrir os jornais ou a internet ou as televisões e ver comentários, opiniões de pessoas que às vezes não sabem nada do que aquilo que nós estávamos a falar. E, portanto, é avaliado, de certa forma, por quem sabe bastante menos, muitas vezes. Não, e deturpa, até nem percebeu ou fez que não percebeu. Esta rapidez e esta celeridade na informação faz com que toda a gente tenha voz, e isso nem sempre é bom. É bom. É bom que haja voz, mas... Então, como era antigamente, no café, no emprego, no restaurante, no bar. Não, o que eu digo é que a cultura de o snack bar invadiu a grande parte da comunicação. Já toda a gente a própria redes sociais, não é? Sim. Já toda a gente o elogiou, o Primeiro-Ministro, o Presidente da República, o Governo espanhol, a imprensa internacional, a própria Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, lhe teceu elogio pela forma como se tem feito oposição. Destes elogios todos, qual foi o que lhe encheu mais as medidas? São talvez os elogios internacionais, na exata medida... Porquê? Na exata medida em que as coisas aconteceram de uma dada forma nos outros regimes, nas outras democracias, não sei se em todas, são 27 países, 27 Estados-membros, não sei se em todos, mas em alguns, o que é que aconteceu? A oposição aproveitou-se da fragilidade do governo, não é? Perante uma situação muito difícil, para criticar mais e afundar mais o governo, que é, em parte, o papel da oposição. Pegar fogo ao circo na pior altura. Só que numa situação destas, não é? Quer dizer, acho isso perfeitamente, do ponto de vista ético, altamente reprovável. Nós temos de ajudar o governo a ultrapassar uma situação destas. Imagina agora, vou exagerar mais, não era isto, que era grave, mas era uma guerra mesmo. Então, numa guerra mesmo, o inimigo está lá fora ou é o nosso governo, não é? Portanto, isto não é exatamente a mesma coisa. Mas não acha estranho, Soutor, que o pequeno Nodi, o Marcos Mendes, que o ataca semanalmente, Conselheiro de Estado, convidado pelo atual Presidente da República, que diz bem de si, mas depois tem lá aquele senhor que volta e meia se chateia, não é, Bruno? Rago eu chatear-me, mas, cago Goiquil, queria dizer-lhe que eu quando trago notícias sérias e, portanto, não gosto de estar aqui com estas brincadeiras. Portanto, vamos falar a sério, menino Zezinho. Vamos a isto. Faz favor. Como é que lida com estas... Há tantos tabuleiros atualmente na direita em Portugal que faz de si um dos melhores jogadores de xadrez atualmente do país. Ganha contra o computador ou às vezes perde? Não. Umas vezes ganha, outras vezes perde, como é evidente. Mas lá está. Hoje... não é? Estar na vida pública, e em particular neste lugar, ou no cargo de Primeiro-Ministro, é de uma exigência em termos de resistência psicológica enorme.
o que é que deveria ser o principal atributo para alguém ser primeiro-ministro, por exemplo? O líder da oposição e depois, eventualmente, primeiro-ministro. Devia ser a sua capacidade política, a sua capacidade técnica, a sua seriedade, tudo isso. Pronto. Não. Isso poderá ser relevante, mas acima disso tudo está o nível de resistência psicológica, ou resiliência, como agora se diz, a resistência psicológica. Quem não a tiver, nem que seja muito bom, não consegue chegar lá. Ora, isso é muito mau para a sociedade. Muito mau para a sociedade, porque quem lá deve chegar não é quem tem mais resistência psicológica a todas essas críticas, esses comentários, essas mentiras, isso tudo. Isso não interessa para nada, para o bem da população isso não interessa para nada. Mas quem não tiver esse atributo em primeiro lugar, não consegue lá chegar porque morre antes, morre politicamente, morre antes, como é evidente. E, portanto, isso eu não aprendi agora. Eu já tinha aprendido noutra encarnação, não é? Esse critério afasta também pessoas com muita qualidade de política. E não afasta também. Eu penso que afasta muitos portugueses, estamos a falar de Portugal, mas não só em Portugal, afasta muitos cidadãos da disponibilidade para virem para a causa pública, particularmente a política. Não é particularmente bem paga, como sabe, não. Para alguns poderá ser, sim. Aqueles que possam ganhar pouco poderá ser, mas para aquilo que é o nível de exigência não é particularmente bem pago e tem um escrutínio público que está correto no papel, porque o escrutínio público tem de existir, mas que depois é completamente exagerado, sim. E vai a patamares absolutamente ridículos, sim. Não é? E que nada tem É conhecida a sua resistência com a comunicação social, com alguma forma de fazer comunicação social. Eu digo aqui alguma, porque sim, acho que há jornalistas que a fazem bem. Seja como for, tem sido um bocado de calma para si esta parte agora da pandemia, porque teve que assim ser. Disse muito bem que não apoia o PS, apoia o governo do nosso país e, portanto, a situação é essa. Acha que a retoma económica delineada pelo governo lhe vai dar trabalho a si, agora com a entrada do Costa e Silva, presidente da Partex, que é uma espécie de António Borges do PS? Sim. É um conselheiro do rei, é um grilo falante, mas que, do ponto de vista legal, que legalidade há numa opinião? Vai depender do que o senhor vai fazer. Eu penso que a questão esteve numa notícia dada e empolada, logo na sua origem, claro. Por responsabilidade do governo, porque foi o governo que vendeu ao jornal. O jornal não inventa, não é? Às vezes inventa, mas aqui não inventa, não se lembrava de semelhante coisa. Portanto, foi o próprio governo que passou. E a forma como passa, obviamente, as pessoas criticam. Agora, se for uma coisa mais moderada, imagine, alguém que o governo chama e que quer ouvir e que lhe pede para pôr num papel umas ideias fundamentais em termos estruturais. Não vejo mal nenhum nisso, até vejo bem. Agora, se tiver uma atitude quase substituição dos membros do governo, que eu já penso que mesmo que fosse essa a ideia já não vai ter, acho eu, não é? Aí seria naturalmente errado. Mas o mal, penso eu, está na forma como o governo, que é um governo sempre preocupado com o marketing, sempre. Repare que os próprios ministros, durante todo este tempo... Todos os governos têm essa preocupação, não é? Mas uns mais, outros menos, não é? Todos têm. E têm de ter, não é? Pronto. Mas uns mais, outros menos. E este governo exagera na preocupação do marketing. Com o marketing e com a sua imagem. Já fez contas ao Plano Marshall Europeu, na altura que falámos e que gravámos dos vídeos que vamos ver já de seguida, tinha sido no dia em que tinha sido anunciados os 600, quase 1.000 milhões de euros de apoio do Macron e da senhora Merkel. Já fez contas, enquanto economista, está contente, acha que Portugal tem uma fatia simpática? Que leitura faz deste helicóptero de dinheiro? Bem, não temos tudo fechado ainda, mas já temos uma noção, as notícias que vêm aí, valores só especificamente para isto de 15 mil milhões de euros e depois ainda mais todo o dinheiro dos quadros comunitários de apoio vai dar milhões e milhões, agora não fiz a conta, todos os dias a poder entrar em Portugal. Eu penso que, se assim for, estão criadas as condições para mudarmos todos de carro. Não vamos exagerar. À portuguesa seria, não é? Mas estão criadas as condições para nós termos as condicionantes e o sofrimento dos portugueses muito atenuado. Não, muito atenuado, porque é efetivamente muito dinheiro. E, portanto, eu espero que sejam montantes desta ordem de grandeza, e parece que sim, e que depois o Governo saiba utilizar bem,
mais do que atenuar, digamos assim, o sofrimento decorrente da crise económica, saiba investir da melhor maneira para que nós possamos ser muito melhores, não no imediato, mas imagino, 4, 5, 6 anos depois, começarmos a ser muito mais competitivos, pagar salários melhores, ter mais crescimento económico, etc. Que é fundamental quando temos um tecido empresarial em que 93% das empresas têm uma margem de lucro de 20 euros por dia. Isto diz muito das empresas que temos e dos ordenados que pagamos. Como é que um homem que tem uma formação num colégio alemão, portanto muito habituado a uma cultura europeia do norte da Europa, vê a posição de países como a Holanda, como a Suécia, que ainda olham para nós como... Eu penso que a maior parte dos países A questão dos holandeses e dos espanhóis tem a Guerra dos 30 anos e, portanto, há uma explicação histórica para que eles se odeiem. Mas nós não temos nada a ver com isso. Não, também andámos à batatada com os holandeses no Brasil, mas quer dizer... Sim, mas depois bebemos um leite de coco e a coisa resolveu. Eu diria assim, um homem do Sul, uma mulher do Sul, um português, um espanhol, um italiano normal, é capaz de olhar para os holandeses, para os dinamarqueses e para os alemães e não perceber nada. Haver uma desintonia completa. No meu caso é um bocadinho diferente. Eu olho para eles e digamos que os compreendo em 50% e já não compreendo nos restantes 50%. Compreende? Ou seja, na exigência de rigor, na alguma desconfiança de países que conseguem ter a sua dívida pública e dívida externa muito contida, versus a países que têm dívidas muito grandes, nesses primeiros 50%, eu entendo-os nas exigências que eles querem. Não entendo nos segundos 50% quando eles não percebem que esta ajuda europeia global a todos os países é absolutamente vital para permanecer o projeto europeu, para haver projeto europeu. Porque se não houver solidariedade europeia neste momento, a coisa acaba. Acaba. E doutor, essa parte política, eles subvalorizam relativamente à parte, digamos, das finanças até públicas. porque bandidos e ladrões e corruptos há no mundo inteiro. Há países que têm leis e sistemas E há países que têm corruptos a sério e outros têm os corruptos ecos. Exatamente. Não, nós só trabalhamos com... Nós em Portugal... Não, nós temos os corruptos ecos. Não temos. Temos bom corrupto. Temos aí uns quantos... Pequenos e médios corruptos. Temos pequenos e médios corruptos. São 20 euros por dia. Bom, a propósito da vinda do líder da oposição, aproveitámos para visitar um local onde de outra forma nunca entraríamos à Assembleia da República. Fomos até à Casa da Democracia com o nosso convidado como guia e cheguei à conclusão de que, eventualmente, também eu gostaria de por lá trabalhar. Tem que estar os dois de máscara aqui dentro? Eu acho que aqui tem de ser. Também para ser diferente. É para ser diferente mesmo. É a minha estreia em televisão mascarado. Não, Como é que mas está? eu acho que é mais recente. Estou assintomático. Vamos passear? Querem-nos mostrar esta Casa da Democracia? É das casas mais importantes do nosso país e é muitas vezes mal amada pelos portugueses que têm um discurso relativamente aos políticos que a mim me desagrada profundamente. Têm uma má reputação pública, é verdade. Essa má reputação pública, quem é que tem responsabilidade? Tem os próprios, Sim. tem a comunicação social. E tem os próprios portugueses, porque os políticos não vêm de um planeta diferente. Sim. Esta é uma casa de ideias, de discussão, mas também de amor, porque há sacrifícios que se fazem na democracia. Sim. Qual foi o maior sacrifício que fez? O maior serviço que faço é perder a minha reserva da minha vida, não é? Não consegui passar de uma forma relativamente anónima em qualquer lado, na rua, nas lojas, nos restaurantes, na vida, não é? Este espaço tem a particularidade de nós vermos, às vezes, alguma hostilidade entre os protagonistas que aqui trabalham. Excessiva até às vezes. Pública. Não sente que, às vezes, convinha transparecermos uma maior leveza, a amizade que existe entre os vários grupos, pessoalmente, e não esta guerrilha, às vezes? Eu não gosto nada dessas coisas, esses insultos, essa coisa, pá, acho que não é necessário. Acho que não é necessário. O que está mal é, às vezes, dentro do plenário, os excessos. Se bem que eu também entendo que há momentos em que os excessos justificam, atenção, que há uma paixão real. Mas muitas vezes não é uma paixão real. Muitas vezes é um teatro para a televisão, para passar na televisão. Sabemos que estamos a criar este soundbite e este momento é o meu. Pronto. Save um rio. Sentiu na sua extensa carreira que, pela juventude, às vezes que se enganou
que o poder, aqui como 4 caminhos, há 4 decisões que se podem tomar e que não tomou a decisão correta. Em questões de dimensão relativa, Sim, enganamos-nos muitas todos. vezes, muitas vezes na vida, não é? Quer dizer, nas decisões muito grandes, já não digo nas decisões muito grandes do género, tomei aquela decisão, não, tomei este caminho e vou tomando decisões relativamente ao caminho todo. Não, assim, aí não me lembro de ter tomado uma decisão. Ter esbardalhado. Agora, no caminho que fiz, que não me lembro de me ter enganado, tenho pequenos passos que sim. Estamos nos Passos Perdidos. Aqui é. Estamos num dos sítios mais bonitos desta casa. Eu hoje li num jornal inglês que nós somos um case study na Europa porque a oposição se portou à altura dos acontecimentos. Há aqui um lado seu que... eu não teria resolvido isto assim. Há coisas que o Governo fez que eu não teria feito. Muito bem. Por exemplo, abrir a porta das prisões da forma como foi aberta. Discordo. Pronto, discordo. E aí tinha feito diferente, manifestamente, e em minha opinião tinha ficado melhor, de certeza. Perante aquela pressão toda, ninguém tem a certeza de nada. Aquilo que a oposição não deveria fazer e não fez, é dizer, olha, vou aproveitar as dificuldades deles para criar ainda mais dificuldades para ver se isto sai mal e se eu saio por cima. Isso é que não. Pronto, isso é que não é? Consegue-me levar a uma janela só para apanhar ar? Temos de voltar para trás. É? Our love is a lie, and so we begin. Calou com um ar mais saudável, Sr. Sem máscara. Tivemos aqui já momentos de grande tensão. Qual foi o momento aqui vivido em que veio aqui espreitar e pensou, epá, isto está complicado? Lembro-me quando a manifestação dos polícias, Sim, que eu não era deputado, sim. não é? Polícias contra polícias aqui à frente e tentaram subir a escada. Daquilo que eu me recordo, Foi dos últimos momentos assim deve ter mais sido um tensos. momento. Há um outro, mas aí, que é logo a seguir ao 25 de Abril, quando isto é cercado pelo Partido Comunista Português e pelas forças do PCV e deixam os deputados aqui sequestrados dentro. Esse aí é o mais grave de todos e de democrático não tem nada. Agora perguntas completamente parvas. Se quisesse fazer amor aqui dentro, onde é que era o melhor sítio para se fazer amor dentro desta Casa da Democracia? À noite, calculo? Provavelmente no gabinete com a porta fechada para não entrar ninguém. Quer dizer, isso aí, acho eu, não é? Quer dizer, Pois, provavelmente no gabinete. Bom, sim, é no gabinete, mas depois vai saber e nada. depois vai saber e nada. Curiosamente, eu ia vestido com umas cores de um partido do Largo do Caldas, do CDS-PP, ia mesmo de amarelo e azul. Vamos falar um bocadinho desta direita que está completamente espartilhada e partida, parece uma instalação do Gaudí, com um partido novo que é o Chega, que eu gostava de lhe perguntar, com 60 mil votos, onde é que o Chega tem dinheiro para mudar de cartazes todas as semanas? É normal que isto aconteça? Um partido com uma representação tão curta ter tanto poder financeiro? Só pode ter, em termos legais, só pode ter através do subsídio público a que tem direito e depois donativos de pessoas singulares. Portanto, não pode ter donativos de empresas e mesmo os donativos de pessoas singulares estão muito confinados a alguns valores. Agora, isto é na folha, é no papel, é o que a lei permite. Se depois há partidos que conseguem angariar fundos de uma forma ilegal e não são declarados, não sabemos, não faço a mínima ideia, nem estou com isto a dizer que o Chega o faz. Em termos legais, pode arranjar dinheiro, para lá dos fundos públicos, através, repito, dos donativos de pessoas singulares. Donativos de empresas está proibido há muitos anos, eu próprio estive no eixo dessa proibição, e as pessoas singulares também balizado, quer dizer, não pode só um donativo de 100 mil euros de uma pessoa qualquer que compra o partido, não é? Claro. Portanto, isso não pode, não é permitido, não é? O que é que se passa no CDS, que está completamente partido em cacos? Vemos muita gente do CDS deslocar-se para a direita, para o Chega. Vemos o líder do Chega a desligar-se do partido. Seria este André Ventura uma figura para arranque de um projeto político com mais peso, estruturado a nível europeu? Bom, há fenómenos na Europa de partidos de extrema-direita ou de direita muito marcada, com muita força. Começar pelo maior país europeu e mais forte, na Alemanha, há um partido que é o AfD, que é um partido de direita, extrema-direita,
e é bom até ver o que eles dizem, porque aí percebemos as dificuldades da Angela Merkel, que a Angela Merkel, quando diz o que diz, que para nós, que aplaudimos, e bem, eu considero talvez a política número 1 à escala mundial, pessoa talvez à escala mundial que eu neste momento mais respeito, ela faz, digamos, com mais dificuldade do que aquilo que nós possamos pensar, pois tem as críticas internas, a demagogia interna, que a direita aproveita. Portanto, a direita extrema. Portanto, obviamente que hoje, na Europa e em Portugal, há algum espaço para essa direita mais radical. Mas e esta agenda, sim. agenda dos Steve Bannons da vida, desta mistura explosiva com igrejas evangélicas, que têm pontuado as democracias sul-americanas, também a norte-americana. Isto temos aqui um cocktail explosivo de fé, extrema-direita. Como é que a democracia se pode, e a direita, e a social-democracia se pode defender desta agressão? Na Europa, neste momento, há bocado falávamos disso, há um ponto absolutamente vital, que é justamente essa resposta completa e global da Europa às dificuldades de cada um dos países. Se a Europa, e parece que o vai fazer, que era isso que eu não compreendi nos holandeses, dinamarqueses, etc. Se a Europa conseguir ser solidária e ajudar os países e as economias dos países a combaterem o pós-Covid, eu estou convencido que todos esses movimentos de direita vão ficar enfraquecidos, porque a Europa volta a estar presente e com confiança no espírito de todos os europeus. Porque eles precisam de pobreza e de miséria para medrar. Se não houvesse isso, se isso falhasse, ou se falhar, mas eu penso que não vai falhar, então nós teríamos os extremos, particularmente neste momento a direita, a crescer de uma forma brutal, e aí era perigoso. Que é isso que eu estou a dizer, que a Merkel entende perfeitamente, e que depois mais a norte têm dificuldade em entender. Eu compreendo-os do ponto de vista económico, mas depois este ponto é um ponto vital. Mas temos ali depois uma Europa que não nos é muito conhecida, como a Turquia, esquisito, a Hungria, mas a Turquia também não é a Europa, é assim uma espécie de porta de hotel rotativa. Sim, pois a Turquia é o fim da linha e o princípio da linha. Bom, eu queria mudar a nossa agulha da linha do Norte para o cancelamento da festa do Pontal. O meu amigo teve a coragem de antecipar em muitos meses um cancelamento que lhe parecia inadiável. Porquê é que o fez? O Pontal ainda há mais uma ainda mais pesada desse ponto de vista, que é da Madeira, o Chão da Lagoa. O Chão da Lagoa é mesmo muita gente hardcore, e muito o Chão da Lagoa. Sim, é o mais mais junto. Me pareceu que se o fizesse que não deixasse prorrogar e fizesse com antecedência, no momento em que toda a gente está, digamos, convencida e sabe que temos de ter cuidado, é mais fácil do que mais à frente se pensar, bom, isto talvez já esteja mais ou menos... É mesmo que eu quero chegar, depois tenho aqui um envelopezinho para si, que me enviaram do PCP. São 6 EPs, entradas permanentes para o Avante este ano. E ofereço. Já foi à festa do Avante? Não, nunca fui à festa do Avante. Mas porquê? Há lá muitos comunistas, é isso? Parece que também há alguns que não são, não é? Tanto quanto me dizem. Sim, mas nunca calhou de ir. Camarada e amigo, tanto religião, tanto está sempre a tempo, tanto será sempre bem recebido, tanto na festa do Avante, tanto na quinta da Atalaia, tanto, e será com um grande abraço, tanto e com um prato de termossos e 2 imperiais, tanto... Camarada, deixa-me perguntar, se eu for à festa do Avante e disser assim, camarada, dê-me aí 3 finos, 2 bifanas, passa-me uma fatura... Se você me ajudar a construir as barraquinhas, portanto, depois a gente fala, portanto, dou-lhe um martelo e uma caixa de pregos e, portanto, o meu amigo, portanto... mas faturas há menos, é isso? Farturas também temos, farturas também lá temos. Muito obrigado, camarada Jerónimo, pela sua participação. Vamos lá, então, fazer um bocadinho de oposição. Sim. O que é que achou da escolha de António Costa para mandatário nacional da campanha eleitoral do professor Marcelo Rebelo de Sousa, a Belém? Como? O que é que achou da escolha de António Costa como mandatário? Da escolha do próprio António Costa como mandatário? Não vi ainda o secretário-geral do PS como mandatário do professor Rebelo de Sousa, e ele é que há de dizer quem é que quer ser o mandatário, se candidatar, que acho que todos nós percebemos que acho que se vai candidatar, sim. Não é? Mas não, São favas contadas estas eleições para o professor Marcelo? São. Se o professor Marcelo Rebelo de Sousa se candidatar, como tudo indica, eu acho que
muito Uma fava, difícil. duas favas, 3 favas. Espera lá que eu estou a contar as favas. 4 favas, 5 favas. Então, o professor Marcelo escusa de ir à Cristina Ferreira cozinhar favas, porque a coisa Não está precisa, grande. não precisa. A doutora Ana Gomes, se calhar, tinha que ir lá cozinhar um ensopadinho de borrego, com umas ervas aromáticas e tal. Quando a entrevistei no seu jardim, ela disse-me que a democracia precisava de limpar as ervas daninhas. Eu acho que aqui está de acordo com ela. Há muita erva daninha na democracia. Estou de acordo, claramente de acordo com ela. Temos estilos diferentes, teremos uma visão um pouquinho diferente, mas não há duas dúvidas que, à medida que os anos avançam, atenção que a Revolução, 25 de Abril, foi há 46 anos. Há mais tempo do que o tempo que durou a Constituição de 33, o Estado Novo verdadeiramente dito, não é? E, portanto, há um desgaste brutal do regime. Portanto, há hoje a necessidade de se fazerem reformas estruturais profundas e o regime e os agentes do regime, que somos todos nós, eu sou um deles, não é? Não estão a demonstrar capacidade para o fazer, de adaptar o regime não à sente nova... que o discurso tem que começar em nós próprios, cidadãos comuns, quando exigimos uma fatura, quando exigimos sermos bem tratados, Sim. quando exigimos a gentileza por parte de quem nos serve, quando reclamamos por escrito quando somos mal servidos, Também. não temos uma cultura cívica pouco desenvolvida? Sim, e repare naquilo que eu lhe disse há bocado. Eu fui ver as minhas intervenções quando não tinha o peso da responsabilidade teve que política, baixar a qualidade. E tive de baixar a qualidade. A maior parte dessas minhas intervenções versavam sobre questões de ordem estrutural da nossa sociedade que tinham de ser alteradas, revistas, reformadas, porque o desgaste que o tempo lhes provocou tem de ser ultrapassado com uma reforma. Muito bem. Quando as reformas não se fazem, o que é que acontece? Inquista. Pois, inquista. E depois de inquistar muito tempo, aparece a revolução. O que é que são as revoluções, ou as guerras civis, digamos assim, senão uma resposta violenta à incapacidade de se regenerar Sim, uma sociedade. ao- Portanto, a democracia tem essa virtualidade e deveria ser aproveitada, e não está a ser aproveitada, para se fazerem, repito, reformas profundas em setores que estão já enquistados por força do tempo. A democracia também tem, e isso é notável nos Estados Unidos, que tem uma componente burocrática que a defende. Se não fosse alguma burocracia nos Estados Unidos, nesta altura, o Trump já teria partido isto Nesse tudo. caso Se for concreto- ao programa da Cristina Ferreira, não cozinhou nada, pois não? Não, porque eu também não sei cozinhar, mesmo Sabe, que quisesse. Sabe. O quê? Cozer ovos? Vamos a isso, doutor. É? Vamos cozer ovos no momento a que chamamos um político... Aqui, doutor. Um político que cose ovos. Portanto, para cozermos ovos, caríssimos telespectadores, vamos precisar de um queimador. Não sei se já viu nas obras, todos os homens... Petromax. Um Petromax. Um tacho pequeno. Não sei se tem destes no seu gabinete. Tachos. Não, no gabinete não cozo ovos, em casa tenho, mas é um bocadinho nada maior. Um bocadinho maior. E tachos na política. Conhece muitos... Sim, há alguns Há tachos. alguns, não há? Bons e maus. Há bons e maus. Os das comunicações são ótimos, O não tacho que são? eu tenho neste momento não é grande coisa. Pois, vamos então pôr a água a ferver. Exatamente. Não, podemos pôr o coisa já, não é? O ovo já. Pois eu punha já, Então que é vá. assim que eu costumo pôr. Sim, senhor. Então, depois com assim a Coisa, água coisa está a fria. 3, vá para a loucura, para a loucura. Nela, queres um ovinho também? Ora está. Pronto. E sal? Costuma pôr sal? Não. Não põe sal? Não. Se for cloreto de sódio, nem pensar. Pois. Porque aumenta a tensão. Agora, pode ser sal integral. O melhor de todos é dos Himalaias, o Pois sal é, cor-de-rosa. cor-de-rosa. Sal cor-de-rosa. Um tipo quando cozinha ovos aperta o casaco, é? Então, já Não. está. Eu estou a tentar manter uma distância segura. Esta distância social, Está a ver. exatamente. Está bem. Eu acho que este ovo já está cozido. Este é capaz de ser sal refinado, cloreto de isso é sódio. sal. Isto faz muito mal, sobe a Tem a tensão. salcórnia, que é um sal de origem... Salicórnia. Salicórnia. Oh, salcórnia. Salicórnia, faltou Toma, aí. pá, agora. Já estava cozido, tens sorte. A salicórnia, que é um sal de origem vegetal, portanto é uma planta Sim. e cortadinha de forma muito fininha, Sim. não precisa de Eu sal trago sal mineral. de Castro Marim. Vou lá todos os anos e Agora, trago duas sal, sacas. sal integral é um nutriente. Desde que seja tem muitos minerais, muita coisa e tal. Sabe que o Se pegar na professor água do Pinto mar, Coelho é? bebe água do mar. Bebe água do Diz mar. que estão 108 minerais lá dentro. Bebe água do mar, mas não bebe só água do mar. Pega na água branco, normal. soalheiro, também fresquinho. Não, pega na água do mar e acrescenta, ou pega na água normal e acrescenta água do mar numa dada proporção, precisamente por ser nutriente. Vale.
Foi em livros deles que eu tenho lido que também fui aprendendo. O meu amigo quer envelhecer, quer ir ficar velho para novo. Quero, exatamente. Porquê é que gosta tanto de ovos cozidos? Vamos deixar o ovo a cozer. Não, Este é seu, já está cozido. Muito obrigado. Diga. O ovo, também aprendi precisamente nesses termos, o ovo é dos melhores alimentos que há, não é? Há um alimento superior ao ovo, que é o alimento mais importante de todos e o melhor nutriente que nós temos, que é o leite, o leite materno. Pois, exatamente. O leite E materno, o colostro e tal. Sim. o leite materno é a melhor coisa que há, mas é ali pouco tempo, não é? Pronto. Depois do leite materno, o ovo é dos melhores nutrientes que há. Tem um conjunto de nutrientes, digamos assim, muito bons. E, portanto, eu como um ovo de manhã, sempre. E até podia comer mais, porque dois, cozido não faz mal. Há quem diga que faz mal ao fígado, mas já me disseram médicos que é mentira. E principalmente se for cozido, é mais leve, não é? Vamos falar do político, vamos falar do homem, não do político. Peço desculpa porque estou a engolir um ovo cozido. Qual é o seu prato favorito? É difícil de lhe dizer, mas posso lhe dizer que de uma forma muito moderada, porque não é como quem come ovos cozidos, gosto imenso de lampreia. Agora, é para comer, imagino, 4 vezes no ano inteiro. Se me começar a dar lampreia todos os dias, é o que é, não é? Agora, dentro daquilo que é um prato normal, gosto muito de comida minhota, gosto de rojões, papas de sarrabulho, arroz de sarrabulho, coisas leves. O tripas à moda do Porto, mas depois também gosto mais um bocadinho mais, gosto de língua estufada, gosto dessas coisas. Só coisas guisadinhas para pôr piripiri. Pequenas entradas só. Não, eu faço um esforço por comer depois comida mais alcalina e melhor, brócolos, por exemplo, faz muito bem, cenouras, couve-flor e tal. Agora, convenhamos que há uma diferençazinha de comer uns brócolositos e comer uma lampreia à bordaleza. Vá lá, portanto, à festa do Avante, portanto, Cabrada e Amigo Religioso, temos lá uma bela lampreia à bordaleza, portanto, está convidado, faça bom proveito. Não é estranho que um partido com a responsabilidade histórica e com o peso que teve na nossa democracia, como o Partido Comunista, eu percebo que o Partido Comunista precisa do dinheiro da festa do Avante para se governar, mas percebo mais ou menos porque é dos partidos que é um dos maiores senhorios do país, o Partido Comunista. Não é estranho este braço de ferro relativamente ao Avante? Eu já tive a oportunidade de dizer ao Jerónimo Sousa que achava... Não se entende. Não se entende isso, não se entende a questão do 1º de Maio. Aliás, eu discordo. Ainda esta semana no Parlamento o Primeiro-Ministro diz, digamos, a forma exemplar como todos os partidos se comportaram relativamente à pandemia e ao combate à pandemia, o Partido Comunista não foi assim tão exemplar, votou contra o estado de emergência, foi para o 1º de Maio fazer o que fez, quer fazer a festa do Avante, dá-lhe jeito de fazer o elogio assim transversal, mas há aqui diferenças de comportamento muito grandes. Essa diferença de comportamento prender-se-á, na sua opinião, com o facto de, depois da geringonça e do abraço muito forte que o PS deu ao PC, ele ter saído de perna quebrada deste abraço, isso teve os seus resultados nas eleições, e que agora se queiram sacudir um pouco. Eventualmente, mas o Primeiro-Ministro... Ou também caso... porque o PC está a viver um final de ciclo, um fecho de ciclo. Pois... É porque o PC durante anos marcou a agenda política de alguma forma e hoje em dia não o faz. Sim, e para mim, posso-me enganar, mas o PC tende a ficar mais pequeno e não tende a ficar maior, enquanto que o Bloco de Esquerda provavelmente tende a crescer um bocado mais. Está a dizer bem da Catarina Martins. Ela disse bem de si. Não, eu estou a fazer Estou a trocar galhardetes. Não. Estou a fazer uma análise política. Acho que nas respostas atuais, não é? E na sociedade atual o PCP não consegue modernizar-se, abre espaço à esquerda e é ali que o Bloco de Esquerda pode aproveitar. O PC sinto isso. Ora, posso-me enganar, podemos estar aqui daqui por 5 ou 6 anos e o PC ter conseguido recuperar, mas da forma como tem atuado, muito fechado, sempre igual a si próprio, sem se modernizar, com a mesma cassete, não vejo grande futuro. Gosta de música? Sim. Se teve uma banda? Sim. Se chamavam os Êxtase. Êxtase era.
Mas Não, era fumavam brincadeira coisas lá no no colégio. Porto? Não fumava nada, não. Nessa altura, Não, nada. é porque A êxtase, seguir não estou a ainda imaginar. fumei cigarros, mas durante 2 anos. Porque atenção, que a banda terminou Sim, na altura do 25 de Abril. Portanto, Ah, veja, pronto. aos anos aqui isto foi, não é? foi há 46 anos. E tocava Tocava bateria. bateria. E é o que vai tocar mal. daqui a bocado. Vai tocar mal, bateria, de certeza, daqui a pouco. Daqui a bocado, perdão. Vamos agora receber outros convidados. Este destaca-se sempre que é preciso ficar confinado. É um homem que fica muito bem confinado. O David Antunes confina muito bem, mas confina sempre em família, num espírito muito feliz, e criou um tema extraordinário que foi um sucesso na internet e, naturalmente, assim que desconfinámos, convidámos David Antunes and the Midnight Band. Vai ficar tudo bem. Não te sintas só, que eu também estou aqui. Fecha os teus olhos, acredita em mim. Dá-me a tua mão, sente o meu abraço. Dou-te a minha força para matares o teu cansaço. Não estamos sós para enfrentar o que lá vem. Com a força de todos e no fim ficamos bem. Ouve-me, vai ficar tudo bem. Ouve-me, vai ficar tudo bem. E se um dia vier o lobo mau, como nas histórias para nos fazer mal, pode soprar e contar até 3. Se nos derrubar, a gente constrói outra vez. Não estamos sós para enfrentar o que lá vem. Com a força de todos e no fim ficamos bem. Ouve-me, vai ficar tudo bem. Ouve-me, vai ficar tudo bem. Come on! Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. E se a chuva cai e o vento vem, o sol virá também. É que a gente cai, mas a gente vai se levantar também. Estamos todos juntos, venha o que vier, haveremos de vencer. Se for para perder, não há que temer, voltaremos a erguer. Não te sintas só, que eu também estou aqui. Fecha os teus olhos e acredita em mim. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. David Antunes and the Midnight Band, com licença, Sr. Rui Rio. Ora, viva André, ora, viva David. Estás ora, bem? viva. Como é Estamos que é? bem. Pá, tu sabes que eu estava a reparar agora, ao ver as câmaras aqui, a ver... Foi aqui que trabalhaste durante anos. Durante anos e anos, neste preciso... Exatamente, com esta Exatamente precisa aqui. equipa. Com esta precisa equipa da Valente. Meu querido, parabéns por este obrigado, Vai meu Ficar Tudo Muito Bem. obrigado pelo convite. Beijinhos às tuas queridas filhas, beijinhos à família. Continuas mal Normal, acompanhado, sim, não é? Mal acompanhado, sim. Baixista de baixa gama, um Muito mal, guitarrista, muito mal, um baterista, guitarrista muito mal, horrível, péssimo, horrível. horrível, pá, És do maus pior que há. músicos. O baterista, como é que se chama o baterista? Tem Este é um o ar- Sandro. O Sandro. Chamava-se Sandro. O teu baterista agora chama-se Rui Rio. Sr. Doutor, venha lá dar aqui um toque. Chamava-se Sandro. Com casaco. Há quanto tempo? Com casaco, se não temos que tirar o micro. Não sai o micro. Vamos Com embora. casaco ainda é mais difícil. Então, Ora bom, é mas o que bateria, é que- olá bateria, olá, é o O que é Dr. que Rui Rio. Peraí, tem de ser Vamos uma embora. coisa simples.
Uma Porque coisa senão- assim, você toca o que quiser que eles acompanham. Puxa por mim, depois vai Então- saber e nada. Mas, olha, é a história da minha vida. O Então, seu o que é que doutor vocês começa tocam? aí um ritmo qualquer que a gente faz. Depende. Segue-o. Tocar uma música mais... Vamos a Epá, isto. isto com casaco ainda é mais difícil. Arranje você que a gente vai atrás. Põe-me o braço no ombro, eu preciso de alguém. Dou-me com toda a gente, não me dou a ninguém. Come on! Frágil, sinto-me frágil. Já-me a saber mal, este whisky de malte. Adorava estar in, mas estou a sentir mal. Come on! Frágil, sinto-me frágil. Frágil, oh! Esta noite estou tão frágil. Oh! Frágil, já nem consigo ser ágil. Senhoras e senhores, on the drums, Mr. Rui Rio. Here we go! Você toca muito bem. Salva paz para o Rio. Frágil, já nem consigo ser ágil. Frágil, oh, já nem consigo ser ágil. É lá. E foi com o Bem, casaco. o Costa nem à campainha sabe tocar. E foi com o casaco. E foi com o casaco. Oh! Toda uma equipa está extasiada. Bom, não foi muito longe de São Bento, E o prato de onde choque fomos. está mais alto para mim. E a coisa não estava afinada para ele. Bom, não foi muito longe de São Bento que encontramos e que fica a cervejaria e taparia, uma casa de tapas, onde eu e o meu convidado fomos beber uns finos. Não foi propriamente um êxtase, mas estava muito fresquinha a cerveja e no Sr. Ibérico sabe tudo muito bem. Ora, vejam. Convido para virmos aqui ao Sr. Ibérico, que é um espaço de 50 metros da Assembleia, onde se cruzam duas realidades de dois países quase irmãos, ou primos, ou se calhar às vezes amigos, outras vezes menos amigos. Sim. Que é a Espanha. Então é marido e mulher. É marido e mulher. Gosta de Espanha? Gosto. Gosto bastante de Espanha. E conheço praticamente a Espanha toda agora. Conheço, não é do... Fui lá não sei quantas vezes e nos últimos 2 anos. Na minha vida já fui praticamente a toda... Então, este é um bocadinho de Espanha em Lisboa. Vamos a isto. Para começar, uma imperialzinha ou uma tacinha de tinto? Não, prefiro o Imperial, mas pequenino, mais pequenino que tiver. Esse é o mais pequenino que tem. É a espanhola. São duas, se faz favor. À nossa. Estamos a falar de Espanha. É um país com uma dimensão muito diferente. Estamos a falar de 40 e tal milhões de habitantes. 4 vezes mais. 4 vezes mais. Segunda língua mais falada Do mundo. Sente que isso lhes dá um elan negocial diferente na Europa? A língua é uma vantagem de todo também, não é? Portanto, vocês têm uma língua onde eles quase que não precisam de uma segunda língua para se exprimir, não é? Obviamente levam uma vantagem competitiva muito grande, não é? Muito obrigado. Bela tortilha. O que é que os espanhóis têm que nos faz falta a nós? Talvez mais alegres um bocadinho, não? Do que nós. Talvez isso. E há uma leveza que encontramos no final de um dia de trabalho em Espanha, Sim, quando vão todos para a rua e toda Sim. aquela coisa. Pronto. que nós aqui não temos. Nós não temos essa... Por outro vamos lado, aqui... somos um povo, apesar de tudo, mais pacífico do que é o povo espanhol. Mas eu É um não povo um sei bocado se... mais- Eu gosto de democracias em que, quando apertam com as pessoas, elas queixam-se logo.
Percebe o que é que eu quero dizer? Sim, mas tem nas ruas manifestações... Os franceses são malucos. Sim, também, ainda pior, talvez. Bem, os franceses pegam fogo a tudo. É, uma violência, sim, ainda pior. Não prefiro Portugal. Sim. Não, para estar na política é melhor. Temos que amaciar a relação entre a vida política e os meios de disse comunicação. no início que a Sim. comunicação social tem responsabilidade no desprestígio Epá, da há alguma comunicação social. Há outra que faz bem o seu trabalho. Claro, há melhor e pior, Sim. mas digamos a cultura média vai mais para aí. Vai mais para aí. Sim. Vai mais. E não é só em Portugal, não é? Mais para aí. Vamos É um adversário que está ali, não tem que ser, não é? ver se nunca andou à porrada. Não é aqui, é Pouco, aqui. Não, mas é aqui. Defender a cara. Se defender aqui, está tramado. Então, importávamos da Espanha a alegria e o A entusiasmo. alegria. E o que é que exportávamos? Exportávamos talvez mais tranquilidade e mais serenidade. Vou-lhe dizer uma coisa que não é comum, gosto mais de Madrid que de Barcelona, ou porque me venderam Barcelona muito alto e quando eu fui lá a primeira vez não era assim, não sei. Pronto, Barcelona tem a vantagem de ter mar e Madrid não tem, mas eu gosto mais de... Eu gosto muito de Madrid. Gosto muito mais de Madrid do que Barcelona. Para voltarmos para o estúdio, que pergunta é que gostava que um jornalista lhe fizesse? Sim. Nunca lhe foi feita. E pá, que difícil, e É- que nunca me foi feita. Pode ficar a pensar nela e responder no estúdio. Pronto. Até já! Sem mais demoras, qual é a pergunta que nunca lhe foi feita e gostaria que lhe Por parte dos fizessem? jornais. Podia ser, sabe porque é que nós tantas vezes manipulamos e deturpamos aquilo que diz? Sabe porque é que nós manipulamos e deturpamos a maior parte das vezes aquilo que diz? Sim, que é para depois poder haver comentários disparatados em cima daquilo que eu disse que não era disparatado, mas puseram como disparatado. Exatamente, é isso que eu me faço todas as semanas de dizer na televisão. Concordo inteiramente consigo, caro Gozil. Estás muito alto. Ai, pois foi, esqueci. Agora sim, concordo inteiramente consigo. Bom, vamos a um conjunto de pergunta-resposta que lhe pedia e apelava ao seu poder de síntese. Como vê, a nossa incapacidade para uma autossuficiência alimentar. Sim. O que é que o PSD preconiza em num prazo longo para que sejamos autossuficientes? Já está agendado para o plenário da Assembleia da República, não lhe sei dizer o dia, mas agora, junho, um projeto de resolução, que é uma recomendação ao Governo, no sentido, por exemplo, de dar benefícios fiscais, ou seja, baixar o IVA, neste caso, para baixar o IVA, pode ser de outra maneira, mas baixar o IVA de determinados nutrientes que estão cientificamente comprovados como reforço do sistema imunitário, para, no caso das pessoas apanharem a Covid-19, terem um sistema imunitário mais forte e portanto, ele não afetar tanto. Muito bem. Bom, isto em concreto no momento. Mas aquilo que eu defendo justamente é tudo aquilo que a ciência já tenha comprovado como nutrientes fundamentais na alimentação humana, e sabendo nós que à medida que a idade avança, nós vamos tendo mais carências disto do que daquilo, por exemplo, poder haver um incentivo ao consumo, digamos assim, daquilo que nos pode trazer mais saúde durante mais tempo. E, portanto, uma boa alimentação, digamos, um tipo de vida saudável, isso já se tem feito, mas depois também essa componente, eu posso lhe dizer, há vitaminas que são fundamentais, o magnésio é fundamental, a vitamina D3 é fundamental. Mas um E, tipo portanto, não nós é agricultor de magnésio. Não, Sr. não, António. não. Vou ali plantar vitamina D. Não, mas isso Não pode compra-se, ser, não é? eu sei. Não, mas como é que reestruturaríamos o nosso interior tão Tem de ser, abandonado? tem Temos de ser 5% devagarinho. da população Tem na de ser- agricultura. Tem de ser devagarinho, tem de haver uma evolução cultural, embora os portugueses não comem mal. Os portugueses comem mal, mas quando em comparação Sim, com com o resto outros do mundo, europeus ou com os americanos ou com os brasileiros, nós comemos melhor. Já a comparação depois em com o Oriente junho já vai não haver sei. já aqui uma proposta vossa, uma recomendação Não, ao Governo. é uma recomendação. Uma recomendação ao Governo para aliviar fiscalmente os produtores de produtos que nos reforçam a imunidade. Muito Se os bem. outros partidos votarem a favor, senão Claro. reprova a recomendação. A autossuficiência energética, porque aqui estamos a falar de uma questão de soberania, Sim. quer na comida, quer na energia. Depois de termos Sim. estado nas mãos, e estamos nas mãos Sim. da Samsung e de uma empresa Isso é outra coisa. da Sim, REN sim, e isso é outra etc. coisa. Bom, mas o que é Isso é facto é outra que não coisa. temos
autonomia Não, energética. isso é outra coisa. Isso por aí não resolvemos tão cedo. Agora, Estamos tramados, não é? Estamos tramados. Agora, É a que questão é... inventaram-se duas empresas, as dos Carris e as dos comboios. Sim, Tirou-se os sim, comboios sim, e agora há sim, Carris. sim, Tirou-se sim. a REN e tirou-se a Agora, o que eletricidade. nós temos de conseguir é mais produção, de forma a não estarmos tão dependentes da importação de energia. Muito bem. E nessa mais produção, termos de ter mais produção por recurso a energias limpas, não é? Como é evidente, que é um esforço que está quase toda a humanidade a tentar fazer. Nós temos andado bastante na vanguarda disso. Só que depois, com as tais rendas excessivas e tal, com os negócios ligados a isso, já que a coisa já não é tão bonita assim, mas no seu objetivo de apostar mais nas energias renováveis, protegendo o Há ambiente... mais painéis solares instalados em países como a Alemanha e do Benelux do que num país com sol como o nosso, o que é estranho. Pois. Portanto, temos que dar a volta a isso. Ferrovia e transporte, numa altura em que o planeta confinado tem níveis de poluição históricos, historicamente baixos, não era a altura de repensarmos as viagens entre países europeus em ferrovia, aproveitarmos eventualmente o aeroporto de Beja com uma boa ferrovia, repensarmos esta coisa toda do transporte? Entre países europeus é um bocadinho mais difícil, mas dentro de Portugal e nas ligações Portugal-Espanha, sim. E nós, em O matéria... Lusitânia Express fechou, sim. doutor. Não, sim, sim, Fechámos sim, a não, única não. ligação Não. entre Lisboa e Madrid. Ainda esta semana, na apresentação das medidas económicas do PSD, tive a oportunidade de dizer isso. No investimento público que vier a ser feito no quadro da retoma económica, nós somos pelo investimento privado, mas não desprezamos o investimento público, também tem de ser feito, a ferrovia terá de estar seguramente em primeiro lugar. Pela importância, é certo, mas no nosso caso, pela importância acrescida. Porque se não fizermos investimentos na ferrovia, ela vai desaparecer. Quer dizer, nós não temos... comida. Nós não temos déficit, digamos assim, de ligações ferroviárias. Nós começamos a quase não ter, porque não há manutenção, não há nova construção, não há nada, construção de linhas, não há nada. E há um total desconforto, não é? Porto de Beja, agora que se discute muito, e a doutora Ana Gomes, quando esteve aqui, falou sobre isso, sobre ao Montijo, aproveitar Beja, fazer o quê relativamente a estas questões com a TAP agora? Qual é a sua opinião relativamente ao aeroporto em Beja? A minha opinião, relativamente ao aeroporto em Beja, é que ele tem de ser Doutor, deixe-me só endireitar-lhe aqui o Sim. microfone, que está aqui escondido. Foi da bateria, pá, foi muita ação. Olha, já lhe toquei. Pois, Eu espero não o ter infectado com nada. Olha, se quiser um bocadinho de álcool, tenho de dar. Relativamente a Beja, há duas coisas que é fundamental para o aeroporto. Um é a própria estrada, que nos últimos quilómetros, quando sai da autoestrada, é uma desgraça, e a outra é a própria ferrovia, o próprio comboio que não tem qualidade. Se a estrada que tiver qualidade e se o comboio também tiver qualidade, obviamente que Beja e Portugal pode aproveitar aquele aeroporto. Muito bem. Sem essas ligações, obviamente que é muito difícil. Posso então dizer que está inteiramente de acordo com a Ana Gomes, que disse aqui também... Eu estou inteiramente de acordo que no quadro do investimento público que tem de ser feito, um deles são as acessibilidades ferroviárias e o bocadinho... Aliás, Beja tem uma situação fantástica. Já está sabem, feito? Está metade feito, quase metade, e falta outra metade. Há 3 anos, E não há está um troço aberto. de 14 km fechado, nunca foi Está aberto. fechado. Mas sabem Mas está sabe porquê? feito. Mas é Mas porque é o Ai, não Bruno. sei O Bruno porquê. é o único carro, o azul Seixal, que lá anda naquele bocado É de uma coisa autoestrada. incompreensível. Bom, vamos então à outra pergunta que se prende agora com esta nova realidade laboral. A questão de tudo no interior é desprotegido. Até a qualidade do serviço de internet é muito fraca. Numa altura em que falamos de telescola, teletrabalho, o reforço da qualidade de sinal para a internet das pessoas que vivem no interior não é fundamental? É tudo fundamental e permita-me a palavra, porque ela existe em português, tem de ser dita, é uma estupidez nós termos tudo concentrado nas áreas metropolitanas, particularmente aqui em Lisboa, mas também em parte do Porto, e abandonar o interior do país, num país que até, se formos a ver bem, não tem interior, porque um país que tem uma largura de 200 km... Quer dizer, no país andamos 60 km e quase começamos a chamar de interior porque Somos está o litoral tudo da península, concentrado. no fundo, não é? Somos o litoral da península. Está concentrado no litoral, mas mesmo dentro do litoral, se for a Viana do Castelo, vão-se queixar da centralização. não é? Mas foram figuras do seu partido e juntamente do PS Sim. que nos anos 80 e no São. início dos anos 90 disseram que o interior era para desinvestir, ponto final. São. Fujam Não, do interior. Não, aí não vale a pena nós Temos que ter memória na política.
não vale a pena estar com coisa. É o PS, o PSD e o CDS, que andam pelo governo também, que têm a principal responsabilidade de termos um país totalmente centralizado, mas mais do que centralizado, concentrado, é mais disso que estamos a falar. A centralização é ao nível de decisão, a concentração é, como o nome indica, concentrado, tudo concentrado nas áreas metropolitanas, que tem um poder de sucção, compreende, brutal, que é o já agora, que é o já agora. Vem aí um novo investimento. Já agora aqui, porque já há isto, já há aquilo, já há aquilo. E os outros sabem o que é que são? São o Chega Misto. Olha, Chega Misto. E o que é preciso? Olha, Chega-me há bocado, azeite, quando eu lhe chega-me dizia há bocado que são precisas reformas estruturais fundamentais, uma delas é necessariamente nós começarmos a canalizar mais investimento, mais emprego, justamente para o interior. Então nós temos então vamos só aqui para fechar duas últimas questões. O nosso tempo está a esvair-se. A regulação laboral desta nova realidade do teletrabalho parece-lhe fundamental. Os partidos de esquerda têm falado disto, porque há muita gente em teletrabalho que deviam trabalhar 9 horas, 8, 10 horas por semana e estão a fazer quase horários completos de teletrabalho. Sim. Eu, teletrabalho, acho que esta experiência que tivemos agora no vírus, como em tudo na vida, não é tudo mau, tem coisas naturalmente, obviamente, positivas. E esta experiência em teletrabalho é positiva. É positiva para nós podermos ter o teletrabalho como complemento, mas não mais do que isso. Não como realidade. Não, porque, ouça, é uma parte muito importante da nossa vida, o contacto social, o ter o contacto com os outros colegas de trabalho, o ter o contacto com os colegas estudantes ir na faculdade. Ir almoçar com o Saraiva, atenção. Ver a Paula a passar, que está mais magra. Sim. Ou mais gorda. Ou mais gorda, pois, conforme a Paula. Velha, se foi uma que andou a estar consigo. Última pergunta. O esforço titânico que está a fazer para que o seu partido volte a ser um partido social-democrata e não um partido liberal. Sim. Que balanço faz desse esforço? Faço um balanço positivo, obviamente que não vou dizer que eu consegui no espaço de 2 anos aquilo que seria, enfim, o máximo que eu queria conseguir. Agora, estou convencido que o PSD é um partido claramente ao centro, não é? Portanto, tem pessoas mais do centro-esquerda, mais do centro-direita, com certeza, mas é um partido, a social-democracia cabe isso mesmo. Justamente, exatamente. A social-democracia já foi mais à esquerda, nos anos 60, nos anos 70, hoje menos, mas pronto, mas de qualquer maneira, retirar completamente o PSD da área liberal. Agora, deixe-me dizer uma coisa que é importante. Isto não quer dizer que nós, neste momento, não temos Estado a mais na nossa economia e na nossa vida. Nós temos Estado a mais na economia, impostos a mais, despesa pública a mais, temos a mais. Mas uma coisa é ter a mais e ter de aligeirar. Outra coisa é desprezar o Estado e achar que o mercado faz tudo e resolve tudo. Resolve, mas com custos sociais brutais. E mata-nos, eventualmente, do Sistema Nacional de Saúde. Enfim. E do Colégio Alemão, a melhor recordação que ainda guarda dessa escola é a campainha a tocar para a aula terminar e ele ir jogar à bola. Rui Rio nasceu no Porto e a paixão pelo desporto sempre o tem acompanhado. Adepto do Boa Vista, deu muitas voltas à pista, foi atleta federado. E sem grande correria, acabou chegando um dia à Câmara Municipal do Porto. E mais tarde decidido, fez a limpeza no partido. Limpou todo o peso morto. E sempre foi muito poupado. A cada tostão ganho sempre fez contas severas. É formado em Economia, um curso que, enfim, fazia todo o sentido de veras. E na vida pessoal, e isto é confidencial, tem um segredo escondido. O líder da oposição não dispensa a refeição comer um ovo cozido. Afirma-se um homem sério e isso não é nenhum mistério e é um líder pragmático. Que a ter algum defeito é cortar sempre a direito, mas sempre com um jeito simpático. Dr. Rui Rio, muito obrigado. Bruno, junta-te a nós. Muito obrigado por ter vindo ao nosso programa falar para, eventualmente, um público diferente que nos vê através da RTP1 e da RTP Internacional. Muito obrigado ao seu partido por lhe ter permitido estar aqui. Certamente também rima partido permitido. Não, e vou-lhe dizer, como é você que manda no partido, portanto é inevitável que aqui pudesse estar. Muito obrigado. Não sei se gostou de conhecer a Nela. Muito bem. A Nela é uma figura-chave já do nosso programa. Muito obrigado em nome daqueles que escreveram, realizaram e produziram e levaram até si este programa. Para a semana o Bruninho não vem, vai para o Faz Faísca e eu vou para os Santos. Para a semana não há programa. Voltamos no dia 19 com o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, o Dr. Fernando Medina. Um grande abraço, felicidades e sorriam sempre que possam. Bem-ajam.
E de Espanha, o que é que gosta mais? Eu gosto de espanhóis, eu gosto das cidades espanholas, eu acho que... Das espanholas em si, eu gosto muito. Também. Tocam-me é pouco. Mas é aficionado, mas não praticante. Exatamente. Mas não deixa de ser aficionado.